Boa noite, amigos. Estou aqui representando o CREA, né? Algumas perguntas nesse congresso, né? Meu nome é Alexandre Mosca, eu sou membro da diretoria do CREA, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, né? E vou tentar elucidar algumas coisas que vêm à tona nesse congresso para vocês. São 4 perguntas, né? A primeira pergunta, né? Deixa eu ver aqui no meu celular. A NR10 mantém sua redação proposta por profissional habilitado com registro em conselho e com CFT, tendo aumentado as competências de atuação dos seus associados. Qual a posição editada pelo CREA, Clube de Engenharia e outras entidades? Primeiro a gente tem que esclarecer que essas mudanças na NR foram rápidas demais, não foram consensadas, apesar de ter perguntas, e a gente não sabe no final como isso vai acabar. Muitos questionamentos estão sendo feitos em relação a essas mudanças, né? Sob o ponto de vista da NR10, consenso da maioria que houve algumas evoluções, tá? Se debate muito dos direitos e das competências em cada caso esclarecido. Porém, eu acho que, sem ter o texto final, a gente está especulando sobre essas mudanças de forma muito forte, tá? Sobre as competências do CREA, do Conselho dos Técnicos, de outros profissionais. É válido que, na prática, essas mudanças elas já praticamente ocorrem na realidade por falta de grande parte de regulamentação e esclarecimento dentro das próprias NRs. Tá? Então, a gente tem que aguardar um pouco mais, né? Dentro do CREA, a gente deve fazer vários eventos aí, ao longo do segundo semestre, discutindo cada caso e, se necessário, indo na justiça buscar o direito dos profissionais assim correlatos. Boa noite, pessoal. Novamente, vamos lá. A segunda pergunta do ponto de vista do CREA, quando é aberto uma RT? Como um engenheiro eletricista que ministra treinamento, por exemplo, de NR10 da área de elétrica, como isso deve ser registrado via RT? Quando o engenheiro é empregado da empresa e ministrado treinamento dentro da empresa de que ele trabalha, ele não é pessoa jurídica, mas uma pessoa física? Este registro deve ser feito por quem? Pela empresa ou pelo empregado? Em que periodicidade? A cada treinamento, a cada ano? Ou apenas uma vez? Vamos lá, vamos esclarecer uma coisa, né? Você tem 2 tipos de RT. Você tem a RT do contrato que você está executando. Por exemplo, vou fazer um treinamento e eu não pertenço ao quadro técnico da empresa. Eu tenho que abrir uma RT. Tá. Lembrando-se que quem é responsável pelas atividades de segurança é o engenheiro de segurança, não é o engenheiro elétrico. O treinamento de NR10 devia ser um treinamento polivalente, tá? Que envolve o profissional de segurança do trabalho, que conhece as regras, o profissional de elétrica, que conhece os procedimentos, e uma pessoa especializada em primeiros socorros. Tá? Então, a questão do eletricista dar o treinamento é questionável, né? É questionável, principalmente se a pessoa erra no primeiro socorro, nos primeiros socorros lá, e vai dizer o quê? Que o eletricista sabia
disso, que era profissional habilitado, que especificou o EPI correto? Não. Então essa é a primeira visão que eu acho que todo mundo tem que ter. A visão do profissional polivalente, né? Nessa questão da NR10. Segundo, ele é profissional da empresa, então ele pertence ao quadro técnico da empresa. Ele já tem uma RT feita, e isso habilita ele lá dentro das competências dele, né, executar os treinamentos e toda a parte que corresponde a isso. Lembrando novamente, né, que a NR10 tem várias facetas de segurança, de elétrica, de primeiros socorros, que você tem que primeiro visualizar a competência de quem está dando treinamento. Isso, aliás, é uma coisa que peca muito, porque alguns super-heróis, né, resolvem dar o treinamento inteiro, né, e lá na frente, ocorrendo um acidente, ele pode ser responsabilizado por isso. Tá? A questão da validade é a validade de 2 anos. Vamos lá, pessoal, agora respondendo a terceira e quarta pergunta, né? A terceira pergunta, a NR10, em sua revisão de 2020, coloca ênfase na prevenção de possíveis acidentes provocados pelo arco elétrico. Neste caso, a nova versão de NR10 não deveria apresentar novas distâncias de segurança tabeladas de forma gráfica, considerando o cálculo baseado no arco elétrico, assim como é feito para o potencial elétrico. Sim, isso foi alvo de várias considerações em consulta pública, né? E a gente está esperando que a versão definitiva, quando ela chegar aí, e que até o final do ano ainda vai ter bastante alterações, bastante considerações, isso seja contemplado, né? A quarta pergunta, né? É uma pergunta que a gente já até fez alguns comentários. Qual o posicionamento do CREA com relação a essas alterações da DNR, com relação à flexibilização de certos pontos em detrimento da segurança da sociedade e do trabalhador? Do ponto de vista de fiscalização, é esperado algum impacto? Vamos lá. Primeira coisa, né? A gente levou quase ou mais 40 anos modificando essas NRs. Quer dizer, ora muito lento, ora sem vagarosamente. Alguma coisa teria que ser feito. Mas não com a velocidade e com a falta de discussão que ocorreu. Então, a nossa consideração é que para revisar as NR a gente precisaria de mais debate. Tá? A questão da fiscalização, né? Quando você suprimiu alguns itens de multa, de penalidade, como ocorreu, a multa e a penalidade é um instrumento importante para fiscalização, é um elemento coercitivo, né? Você vai realmente ter um prejuízo, principalmente daquelas pessoas que não entenderam que a segurança do trabalho é um fator primordial de desenvolvimento do país, desenvolvimento das suas atividades, né? O Ministério Público tem arguído algumas coisas muito interessantes na Justiça,
A gente acredita que esse jogo ainda não terminou. Vai ter muita coisa a se discutir. Agora mesmo a gente está vendo, quando a gente toca em revisão das NRs, né? O ano passado foi suprimido os certificados de aprovação, que era um instrumento importantíssimo para a nacionalização dos produtos, os EPIs, né? E agora a gente vê mercado sem EPI, né? Quer dizer, o que era restrição já era pouco, tende a ser nenhum. E a gente acredita que isso vai ter que ser revisto. Então, muita coisa ainda vai rolar nessa revisão das NRs. Eu acho que o governo foi com fome demais, se entendeu de uma maneira muito equivocada os processos de regulamentação da segurança do trabalho, elas nasceram do interesse do empresariado, não foi só do trabalhador, foi do empresariado, e agora diz que o empresariado quer a redução dela, desregulamentar. Por exemplo, vamos pegar aqui um acidente que ocorra, né, com trabalho em altura, né? Você tinha uma receita de bolo para o empresário dizer se ele estava certo ou errado. O cara caiu da altura hoje. Eu acho que ele vai ser responsabilizado pela falta de receita de bolo. Entendeu? Então a gente precisa realmente entender que as INRs existem para o bem da sociedade. Bem, pessoal, as 4 perguntas que me deram, né, me deram um tempo, eu espero ter respondido a todas vocês. Agradeço. Repito meu nome, Alexandre Mosca, meu e-mail l.alexandremosca@gmail.com, tá? Tá disponível aí para vocês, que vocês precisarem da ajuda, tá bom? Um grande abraço, bom congresso a todos.